Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês? Então, hoje é sábado, dia 22 de julho de 2023, e nós vamos juntos aqui dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Damos início ao nosso vídeo com o comentário da lição do dia. Estamos na lição 203, né? Nós estamos aqui na nossa sexta revisão. O pensamento central, a espinha dorsal dessa revisão é: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. A lição que nós revisamos hoje é a 183, invoco o nome de Deus e o meu próprio nome. E o pensamento é: o nome de Deus é a minha libertação de todo pensamento de mal e de pecado, porque é o meu próprio nome, assim como o seu, quer dizer, o seu, o de Deus, né? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Invoco o nome de Deus e o meu próprio nome. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, né? A prática da lição com a criança interior, se você quiser, você volta lá no vídeo da lição 182 e confere, tá? Por favor. 183, né? E confere, por favor. Não vamos falar disso hoje. Tá? Vamos continuar com o nosso aprofundamento na questão da ferida da traição. Antes disso, passamos para a leitura do texto do dia 203 do livro da Marianne Williamson, Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias. E o texto dela hoje diz o seguinte: hoje eu escolho me apoiar na fé. Hoje eu escolho me apoiar na fé, tá? E aí a primeira frase dela é muito poderosa. Eu vou querer que você... É muito poderosa e Jesus fala isso o tempo inteiro em um curso em milagres. E eu vou querer que você escreva aí na sua agendinha no dia 22 de julho de 2023. Ela diz assim: a minha mente nunca está sem fé. Porque a fé, ela é um aspecto da consciência, né? Ou eu tenho fé no poder do medo, ou eu tenho fé no poder do amor. Então, falando de outra forma, se eu tenho fé no poder do medo, eu estou dando ouvidos à voz do ego. Se eu tenho fé no poder do amor, eu estou dando ouvidos a voz do Divino Espírito Santo, que é a lembrança de Deus em mim, que é a voz que fala por Deus, que é a voz que fala em nome de Deus, né? Pode parecer mais fácil em alguns momentos ter mais fé no poder dos meus problemas do que fé em que eles podem ser miraculosamente resolvidos. Hoje eu escolho a fé no amor, né? Então hoje eu escolho colocar a minha fé no amor. Hoje eu escolho colocar a minha fé no milagre. Hoje eu escolho colocar a minha fé no meu ser real, que é o Filho de Deus. Perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. A fé num resultado positivo não quer dizer que eu esteja negando um problema. Quer dizer meramente que eu estou afirmando a sua solução. O lugar onde eu coloco a minha fé influencia diretamente o que vai acontecer a seguir, tá? E aí a oração, que é muito bonitinha, e eu queria mais uma vez agradecer especialmente a Carla e a Laura Fabres, né? Beijos para vocês. Que sempre transcrevem a oração pra gente aqui nos comentários no YouTube, tá? Eu agradeço muito, ajuda muito. Então a oração diz assim: querido Deus, que eu sempre possa me lembrar que o seu poder invisível trabalha em todas as coisas. Que a minha fé no reino além deste mundo possa ultrapassar o meu medo e transformar o meu pensamento.
e que eu então, que eu possa então invocar a evidência de que a minha fé está bem colocada em você. Então, se eu coloco a minha fé, amém, amém. Então, deixa eu ler de novo para elas poderem transcrever bonitinho. Querido Deus, que eu possa sempre me lembrar que o seu poder invisível trabalha em todas as coisas. Que a minha fé no reino além deste mundo possa ultrapassar o meu medo e transformar o meu pensamento. Que eu possa então invocar a evidência de que a minha fé foi bem colocada em você. Amém. Quer dizer, eu coloquei a minha fé em você, em Deus, né? Naquele que tudo é, naquele que tudo sabe, naquele que tudo pode, e as evidências me trazem a convicção de que eu agi corretamente, né? Então é isso. Então, antes aqui de eu passar para a leitura da ferida, eu vou contar para vocês o que aconteceu, né? Ontem e anteontem, né? Nós começamos a leitura do livro da Lise Bourbeau, né? Sobre a ferida da traição. E aí a gente fala muito sobre essa coisa, né? Na ferida da traição. Nós falamos bastante a respeito de soltar o controle, né? Que a ferida da traição, ela fala muito dessa nossa dificuldade de soltarmos o controle, né? De nos entregarmos a um poder que é maior do que nós, né? E aí, o que me aconteceu? Eu fechei aqui o telefone, eu fui sair. Eu tô hospedada na casa de uma amiga aqui em Buenos Aires e eu fui encontrar com ela. E aí ela tinha me dado as instruções, pega o metrô, desce na estação tal, vai não sei onde, troca de linha, e eu fui. Quando eu tava chegando perto da entrada do metrô, eu torci o meu pé direito. Teve uma época da minha vida que eu tive muitos problemas nos meus pés, né? Eu torcia os meus pés com muita frequência. Aí eu descobri um problema crônico de fragilidade ligamentar, mas tinha muitos anos que eu não passava por isso. E aí eu torci o meu pé e não foi leve. Foi um entorse que eu diria para vocês que na escala lá dos ortopedistas está médio. E aí eu senti muita dor e eu falei, bom, o que eu faço agora? Vou voltar para casa. Voltei para casa dela, 5 minutos aqui andando, né? Voltei bem devagar, voltei bem tranquila e avisei ela. Cheguei aqui, avisei a ela e ela veio imediatamente para casa. Ela teve um intervalo de almoço, a gente ia almoçar juntas, né? E aí ela veio para casa e efetivamente a gente foi ver o que ia fazer e tal. Quando foi à noite, nós tentamos ir numa espécie de uma clínica que tem aqui perto para ver se tinha um ortopedista lá. Quando a gente chegou lá, não tinha médico de plantão, tinha uma fila grande, apesar de que seria pago, né? Eu tô viajando com seguro, eu sempre viajo com seguro. E aí a gente optou por ir numa farmácia, comprar uma tornozeleira e etc, e enfim. E hoje eu tenho um evento, né? Hoje começa o meu workshop do Stargate aqui na Argentina e vai ser hoje e amanhã, e eu tô com a tornozeleira e tal, tô caminhando com uma certa dificuldade, mas tô caminhando e decidi então que eu vou deixar para resolver isso no Brasil, porque no Brasil já tem médico, né? Já tem o seguro saúde, já sei o que fazer, enfim. E por que eu tô contando isso para vocês? Conclusão, ontem eu não pude sair, né? Eu tive que ficar em casa, aproveitei para fazer minhas coisas, enfim, né? Mas, efetivamente, o porquê que eu tô contando isso para vocês? Porque nós estamos na ferida da traição, né? E não por acaso isso aconteceu comigo, com a gente comentando, né, sobre a ferida da traição. Por quê? Porque a ferida da traição fala justamente disso, né? Fala que eu não tenho controle sobre nada. Eu não tenho controle sobre nada. Então, nós tínhamos um plano para o dia de ontem, outro para o dia de hoje, outro para amanhã, e esses planos mudaram completamente porque eu torci o meu pé, né? Então, é bem isso, né? É bem isso. E aí eu venho e leio esse texto da Marianne Williamson, li ainda há pouco, né? Para poder comentar com vocês.
mas eu só leio no dia, porque eu ainda não li o livro dela inteiro, eu gosto de deixar para ler no dia mesmo. E aí ela fala, né, se eu vou colocar a minha fé no medo ou se eu vou colocar a minha fé no amor. Se eu vou colocar a fé no meu problema, tá? Torci o pé. Ou se eu vou colocar a minha fé e pedir por um milagre, né? E aí, claro, né, que eu já fiz todo um processo aí de meditação, de leituras para entender o que esse machucado está querendo vir dizer para mim, já novamente, porque é uma situação recorrente ter problema nos pés, né? Ter problemas nos pés é recorrente na minha vida. Não é nada agradável, né? Mas eu tô passando por um trânsito de Saturno. Agora eu me dei conta disso, falando com vocês. Eu tô passando por um trânsito de Saturno que fala bem disso, fala bem desse aspecto, né? Olha que interessante, agora eu me toquei disso. Do pé, né? Devido aos meus posicionamentos astrológicos, tá, gente? Uma previsão astrológica, ela é pessoal e intransferível, né? Mas assim, a minha amiga foi super amorosa comigo e entendemos que a melhor medida realmente é esperar para resolver isso no Brasil, que a gente senão a gente vai acabar criando outros problemas que poderiam ser, como é que eu vou dizer, evitados, né? Então eu tô contando isso para vocês verem que realmente a vida é o imponderável, né? E aí ontem uma pessoa que escreveu um comentário no vídeo, deixa eu ver se eu acho para ler para vocês. Eu não entendi 100% do comentário dela, mas eventualmente pode ser que... Peraí, deixa eu ver aqui os comentários dela. Peraí, deixa eu ler para vocês. Ah, não, eu acho que não foi nesse vídeo não, tá? Foi no vídeo de domingo. Foi. A Elisa, não era esse comentário que eu queria falar agora, mas a Elisa Florenzano, que é uma aluna querida, né? Que beijo, Elisa, já tá comigo já há um tempão. Ela coloca assim: querida Jack, as lembranças da infância refletem o que somos, mas não creio que esses sentimentos consigam sair de dentro de nós. Então, Elisa, as lembranças da infância, elas refletem o que nós estamos manifestando agora, em maior ou menor grau. Absolutamente elas não refletem o que nós somos. O que nós somos é a nossa escolha diária. O que nós somos é o resultado das nossas escolhas diárias, tá? Elas vão nos falar, as nossas, e não são nem as nossas lembranças, não. São as nossas memórias, tá? Como é que eu vou explicar isso para vocês? O que me aconteceu na minha infância, tá? O que me aconteceu na minha infância e como eu percebi o que me aconteceu na minha infância, acima de tudo, né? Porque duas crianças, dois irmãos, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, que estão passando por uma determinada situação, vão interpretar aquela situação de uma forma muito diferente, né? Eu me lembro que a minha mãe, vou dar um exemplo disso para vocês. Eu me lembro que a minha mãe, infelizmente, quando eu e a minha irmã a gente irritava ela dizia pra gente que ia botar a gente no colégio interno. E aquilo me dava um medo muito grande, porque apertava os meus botões da ferida de abandono, né? E ela ameaçava, ela falava: olha, eu vou botar vocês no colégio interno, eu não aguento mais vocês. Tá. E aí um dia, já mais velha, eu comentei isso com uma colega minha, que eu nem me lembro quem é, não me lembro. E aí ela falou assim pra mim: a minha mãe falava isso pra gente também, pra mim e pros meus irmãos também, mas não funcionava, porque a gente dizia pra ela que a gente queria ir. Quando é que a gente vai, mãe? Leva então a gente pro colégio interno que a gente quer ir. Então não funcionava. Então vocês podem ver como tudo tem a ver com a nossa interpretação, muito mais do que com o fato. Então isso aqui não tá correto de forma nenhuma, né? Eu tenho que pontuar aqui. As memórias da minha infância, elas estão me mostrando o porquê de eu estar vivendo a minha vida do jeito que eu vivo.
Por que eu tenho essa ferida de traição tão forte? Por que eu tenho essa ferida de injustiça tão forte? Por que eu tenho uma ferida de abandono, de rejeição, de humilhação que são tão fortes? Tá? Essas memórias, elas estão me contando uma história. E quando eu volto lá atrás, eu tenho a oportunidade de desatar esses nós, porque eu estou trabalhando segurando nas mãos do Divino Espírito Santo. Então eu vou lá com ele para desatar esses nós, né? Esse entorse que eu tive aqui ontem, eu ao meditar, eu meditei ontem na hora que eu cheguei, eu meditei antes de dormir, eu meditei já agora pela manhã, já tá me falando de muitas coisas que eu achei que estivessem já resolvidas e que ainda não estão. Até porque o entorse aconteceu logo depois de um determinado evento emblemático que tinha acontecido comigo antes de eu sair de casa. Um evento bom, tá? Uma coisa boa que me aconteceu, né? Mas que tá absolutamente ligada ao entorse, tá? Porque às vezes, gente, coisas boas vêm para as nossas vidas, mas como a gente não se permite, não se autoriza, se sente culpado, se sente indigno, essas coisas elas são cortadas. Nós mesmos cortamos, né? São as nossas autossabotagens, que na verdade não são autossabotagens, porque a nossa criança interior, ela tá querendo proteger a gente de algo que ela considera que no fim seja danoso, tá? Então, na verdade, a autossabotagem, ela é autossabotagem para o meu eu consciente, que quer ir lá alcançar um determinado objetivo. Mas ela não é ela não é uma sabotagem para a minha criança interior. A minha criança interior, ela está tentando me proteger. A minha criança interior, supondo aqui, eu ainda não estou muito segura disso, mas supondo aqui que um aspecto da minha criança interior ferida tenha me levado a torcer o pé. Ela está tentando me proteger, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí ela diz assim, mas não creio que esses sentimentos consigam sair de dentro de nós. Bom, Elisa, se você escrever esses sentimentos, se você orar entregando eles ao Divino Espírito Santo e queimá-los, como eu estou falando há 203 dias, eu tenho certeza que esses sentimentos vão deixar a sua mente. Porque você os estará escrevendo, ao escrever você para de se identificar com esses sentimentos, com esses pensamentos negativos, com os pensamentos de ataque do seu ego. Você tá num exercício onde você tá dizendo literalmente assim, ó, isso aí não me pertence não, sai de mim, eu não me pertence não. E acima de tudo você está entregando eles ao Divino Espírito Santo, que é essa ponte entre você e Deus. É o seu curador, é o seu consolador. Então, assim, quando você quando você escreve uma frase assim pra mim, nossa, eu fico com muito medo, porque eu acho que eu não tô sendo clara, né? E olha só, sempre que vocês disserem que uma coisa não tem solução, esta doença é incurável, eu vou carregar esse vício para o resto da minha vida. Essa dor e essa mágoa que eu tenho da minha mãe, da minha infância, porque ela dizia que ela ia me botar no colégio interno, nunca vai sair de mim. Quando eu falo essas frases, o que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que o meu ego é infinitamente mais forte do que Deus. Como assim? Existe doença incurável para Deus? Existe problema incurável para Deus? Existe uma mágoa que eu não consigo soltar se eu pedir ajuda para Deus? Não existe, gente. Então, assim, ou você acredita que Deus é todo poderoso, onipresente, onisciente, onitudo, que Deus é capaz de operar milagres na sua vida, na medida em que nós estamos fazendo um livro, o estudo de um livro chamado Um Curso em Milagres, que é um curso vivencial, é um curso de prática, todo dia nós praticamos, ou então fecho o livro e vou embora, certo? Então, Elisa, por favor, corrija esse pensamento, tá? Se for difícil para você corrigir, porque você não entendeu o que eu tô falando, peça ao Divino Espírito Santo para corrigir a sua mente, tá? Mas, enfim,
Aí a Matilde Weigand, ela escreveu assim: eu uma vez ouvi uma voz dizer, né? Solte, você não tem controle de nada, depois de uma crise de pânico. Então eu não sei se ela ouviu essa voz dizer dentro da mente dela. Pelo que eu tô entendendo foi isso, né? Ela teve uma crise de pânico. E essa voz, que talvez tenha sido de um dos guias dela, essa voz talvez tenha sido do anjo da guarda dela, do Divino Espírito Santo, de um antepassado que protege ela, falou para ela: solte, você não tem controle sobre nada. Gente, quando a gente acha que a gente está com muito controle sobre tudo, coisas como esse entorse acontecem, certo? Quando a gente está muito ali dono do pedaço, vem o inesperado e mostra pra gente que nós só temos uma opção. Qual é a opção que nós temos todos os dias? É escolher entre ouvir a voz do ego e ouvir a voz do Divino Espírito Santo. É isso que Jesus fala pra gente durante o livro inteiro, ao longo do livro inteiro. Né? Então tá, aconteceu um entorse comigo. Então o que eu vou fazer? Meu Divino Espírito Santo, por favor, me mostre o que eu preciso aprender com esse entorse. O que dentro da minha mente está mais uma vez me causando um problema que eu achei que já tivesse sido resolvido, né? E foi muito engraçado porque há 2 semanas atrás, ou 3, não, há mais, foi antes de eu ir para Costa Rica. Há mais ou menos no final do mês passado, aí tem uns 20, talvez quase um mês, eu tava saindo da minha consulta de neurofeedback e eu dei uma viradinha no pé. Foi no outro pé. Eu dei uma viradinha no pé num lugar super plano, né? Porque como o ligamento ele fica fragilizado, não precisa necessariamente... Eu pisei ontem numa pedra que estava desnivelada, uma pedra assim grande no chão. Ela estava desnivelada, ela estava com um desnível assim. Conclusão, se o meu tornozelo tivesse bem, eu não teria virado o pé. Não teria, né? Porque já tem a história aí da fragilidade ligamentar. Muito bem. Então eu dei uma viradinha no pé e eu meio que eu falei assim, o que é isso? Isso tá voltando? Mas eu não fui a fundo para olhar, né? Eu tava apressada, eu saí do lugar, paguei o estacionamento, entrei no carro e fui para casa. Então depois eu acabei esquecendo, porque foi uma viradinha boba. Doeu um pouquinho na hora, mas quando eu cheguei em casa, já nem lembrei mais, né? Então não fiz uma investigação para olhar o que estava acontecendo, né? E agora aconteceu novamente. E olha que legal, o que eu estava meditando antes de abrir aqui a câmera para gravar o vídeo. E olha que legal, olha a orientação que eu recebi. Olha, você está em Buenos Aires, você vai ter um workshop inteiro do Stargate. Para trabalhar essa questão do entorse. Então essa é a dádiva, né? Olha a dádiva por trás, né? Eu ainda não sei exatamente qual é a lição, eu já tenho algumas suspeitas, mas eu ainda não sei exatamente qual é a lição, né? Mas a dádiva, gente, a dádiva já veio. Eu vou ter 2 dias inteiros para eu olhar para isso. Dentro de um trabalho forte e poderoso de cura, que é o trabalho da experiência Stargate, né? Então é uma grande dádiva, né? Porque eu num primeiro momento eu falei, ai meu Deus, eu não devia ter vindo, ai não sei o que, eu comecei a me culpar, ai meu Deus, eu tinha que ter olhado, ai meu Deus, eu tinha que ter feito, ai meu Deus, ai não sei o que. E aí olha o que aconteceu, tava conversando com a minha amiga ontem à noite e ela me chamou a atenção justamente para essa questão da falta de controle, né? Como eu tenho esse problema nos pés, eu sempre viajo com as minhas homeopatias, minhas arnicas de alta potência, meu remédio homeopático para traumas, que é o Traumil, né? Não sei se vocês conhecem, um remédio alemão maravilhoso. Eu viajo com os comprimidos, com a pomada do Traumil, com a minha arnica da Veleda de alta potência. E como eu vim numa passagem de avião mais barata, eu não tinha como despachar a bagagem. Então eu viajei com muito pouca coisa, então eu não trouxe.
né? Então eu tô sempre com esses negócios comigo, né? E também por uma questão de restrição de orçamento, eu não fiz o meu seguro de vida adicional, meu seguro viagem adicional. Eu tô viajando com o meu seguro do cartão de crédito. E aí eu viajo, faço, aconteço, nada me acontece com seguro, com os remédios, com os medicamentos. E no momento que eu tô sem os medicamentos e sem o seguro adicional, que talvez tivesse facilitado um pouco a minha vida ontem, olha o que acontece, eu torço o pé. E foi muito engraçado, porque lá na Costa Rica, eu dividi o quarto com uma senhora americana maravilhosa, Hilária, né, que vocês me viram falando com ela e tal, ela chegando dentro do quarto, e ela descobriu que ela começou a passar mal nos últimos dias e descobriu que estava com Covid. E aí ela ficou muito constrangida, porque estava dividindo o quarto comigo. E eu não fiquei nem aí, porque eu estava com todas as minhas homeopatias de Covid. E aí a gente fez amizade com uma médica argentina, que eu vou encontrar daqui a pouco, inclusive, e a médica receitou para ela alguns remédios, e eu tinha todos. Porque eu viajo com o meu arsenal homeopático. Então, eu dei remédio para ela ainda levar para os Estados Unidos, para ela ter tempo ainda de manipular a fórmula. Entendeu? E ela estava muito apavorada e fizeram lá uma beberagem para ela com cúrcuma, com gengibre, com limão, com um negócio. Eu sei, gente, que se ela estava com Covid ali, depois que ela bebeu aquele negócio, tinha alho, tinha gengibre, tinha cúrcuma. Eu sei que ela ficou boa, né? E ela ficou super agradecida, chegou nos Estados Unidos, ela é fazendeira, falou lá que foi trabalhar lá com o gado dela, com os bodes dela. Os animais de estimação dela são bodes, acreditem se quiserem. E ela já estava trabalhando, estava ótima e não teve nada. E eu viajei para Costa Rica com o meu arsenal homeopático, inclusive essa pomada, coisa para trauma e tal. Cheguei lá e ainda ajudei ela, né? E aí é como se o universo estivesse dizendo assim para mim, né? E essa consciência, a minha amiga argentina, que é a dona da casa aqui, onde eu tô hospedada, ela me ajudou a ver isso, eu não tinha me tocado disso, mas ela me ajudou a ver que, olha só como é a questão do controle, né? Eu tô crente que eu tenho controle sobre tudo, e no momento em que eu tô sem o tal do seguro, que é uma medida de controle, e que eu tô sem os tais dos remédios, que são uma medida de controle, então eu me acidento. Por quê? Porque a vida tá querendo mostrar, Jaque, olha, você não controla nada, tá? É você e Deus. É você e o fluxo da vida. Então, o que eu quero dizer com sou eu ou você e o fluxo da vida? Ah, um entorse aconteceu. Então, como eu vou fluir com o entorse? Então, a gente comprou o remédio, eu botei a tornozeleira, daqui a pouco eu vou pegar um Uber para ir para o evento e eu vou andar devagarzinho e eu vou ter que olhar para o que está acontecendo lá no evento, né? Então é isso, eu vou fluir. E se Deus me ajudar, na segunda-feira eu pego o meu aviãozinho para voltar para o Brasil, né? E aí então eu vou no médico que eu já conheço, que cuida de mim, não é? E assim a vida segue. Porque a vida é uma sucessão de momentos presentes. E nesses momentos presentes a gente vai ter que responder a esses momentos presentes de acordo. Concordam comigo? Né? Claro que tem coisa inconsciente aí para eu olhar. Claro que tem material aí sendo desvelado. Óbvio, foi uma semana de trabalho intenso na Costa Rica, um final de semana de trabalho intenso em São Paulo. Vamos ter mais um final de semana de trabalho intenso aí. Então as coisas estão aparecendo. Mas a gente precisa se lembrar da máxima do Bob Mandel. O que aparece está de saída. O que aparece está de saída. E olha que maravilha. Né? Então essa ferida da traição aqui, só para eu acabei contando o meu caso aí, já tô com 29 minutos de vídeo, não vou passar de 35. Só para vocês terem ideia, essa ferida de traição, ela fala exatamente sobre isso, sobre as nossas ilusões de controle. Né? Então, Senhor amado, por favor, remova da minha mente
a ilusão de que eu tenho o controle sobre as coisas. Eu não tenho controle sobre as coisas, eu não tenho controle sobre as pessoas, eu não tenho controle sobre as situações. E eu, além de tudo, tenho gatos. Vocês querem animais mais incontroláveis do que gatos? Gato é um animal incontrolável. Você tem o seu cachorrinho, você leva ele para adestrar, dá a patinha, finge de morto, né? Vem aqui que eu vou te botar a coleira. O gato é um animal incontrolável. Então o gato, ele é maravilhoso para te ensinar a fluir com o fluxo da vida, para te ensinar autoestima também, né, meus amores? Então, por que eu tô contando essa história toda para vocês? Vocês não estão vendo o meu pé? Vocês não precisavam saber que eu torci o meu pé. Mas qual é o barato de eu tentar ensinar uma vivência para vocês de expansão da consciência, se eu não contar para vocês os desafios que eu enfrento na minha vida, ora pois? Se eu ficar aqui me posando de iluminada, ou melhor, posando de iluminada, né? Não, então vocês têm que saber que os desafios acontecem. Aí eu vou pedir para o Divino Espírito Santo. Já estou pedindo agora, tá, o Divino Espírito Santo. Meu queridíssimo Divino Espírito Santo, por favor, me mostre qual é a lição que eu tenho que aprender com esse entorce. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Qual é a virtude que eu ainda não desenvolvi? A minha amiga acha também que era para eu dar um tempo para eu parar quieta. Eu tenho essa dificuldade de parar quieta, né? Vocês já sabem disso. Mas eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que é muito mais do que isso. É muito mais do que parar quieta, sabe? É um conteúdo mental aí que ele está ainda resistente, que ele ainda não foi elaborado, ainda não foi esclarecido, ainda não foi cuidado, tá? Então, meus amores, essa ferida, amanhã a gente lê um pouco mais do livro, tá? Mas essa ferida da traição, né? O controlador, a pessoa que tem a ferida da traição, ela precisa ter a fantasia de que ela tá controlando tudo, de que ela tá resolvendo tudo e de que tudo tá acontecendo do jeito que ela quer. Ela tem fixação em controlar os resultados, né? Lembram que ontem ela falou, a pessoa que quer sempre dar a última palavra, que quer dizer como as coisas têm que ser feitas, né? E isso é muito ego. E todos nós temos essa ferida em maior ou menor medida, né? E aí nós precisamos entender e nós precisamos nos abrir. Uma coisa que eu vi ontem é que a gente tem que se abrir a ficar no desconforto. Então meus planos deram errado, então eu vou ter que ir por outro caminho, eu vou ter que me flexibilizar como a água, né? O tornozelo que sofre o entorse é o tornozelo que está inflexível, que está rígido, né? Isso eu sei por quê? Porque já foram vários aí ao longo da minha vida e os médicos contam pra gente tudo que eles sabem a respeito dessa situação, não é? Então, vou ter que me flexibilizar, vou ter que ver por que na medida em que eu tento mudar de direção, essa direção meio que é cortada, né? E vou ter que me abrir para aprender a lição máxima, que é realmente entender que eu não tenho controle sobre nada, que eu só posso viver o dia de hoje e responder e não reagir aos desafios do dia de hoje, né? E tudo bem, e tá tudo bem, porque quando eu chegar aí no Brasil vai estar tudo ótimo, eu vou ver meu médico, eu vou no hospital, vou tirar uma radiografia, né? Porque efetivamente não tem nada quebrado pela maneira como ficou um inchaço, a gente já sabe meio que a diferença. A minha amiga, que ela é jogadora de vôlei, ela já teve vários entorses e já cuidou de vários entorses de amigos, então a gente já fez um exame e daqui a pouco eu vou estar com a minha amiga médica, a outra que é argentina, ela é psiquiatra, mas ela é uma médica de qualquer forma, né? Então o que eu quero lembrar a vocês hoje, meus amores, é que a vida é isso aí, é o imponderável. E nós precisamos ficar em paz com essa vida, né? Eu vou relembrar a lição e vou fechar com um comentário da Mary Ann. Invoco o nome de Deus e o meu próprio nome. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E aí a questão é...
A fé num resultado positivo não significa que eu esteja negando um problema. Significa meramente que eu estou afirmando uma solução, né? Então, eu vou colocar a minha fé nesse entorse, na dor que eu estou sentindo, no problema, ou eu vou colocar a minha fé no fato de que esse entorse pode ser miraculosamente curado. E por que miraculosamente curado? Porque eu acredito em Jesus, né? O cara ia lá e ele fazia os cegos voltarem a enxergar. Então eu entendo que no momento em que eu entrar no âmago dessa forma pensamento que eu estou projetando para o mundo equivocadamente, porque estou projetando a partir da minha mente errada, então eu vou sarar bem rapidinho, tá bom? Então essa é a mensagem do dia de hoje. É a gente se lembrar que a gente não controla nada, né? E a colega lá comentou, né, que ela ouviu uma voz dizendo: você não controla nada. E a síndrome do pânico é exatamente isso. É exatamente isso. É o meu ego escutando esse pensamento. Eu não tenho controle sobre nada. Aí eu entro em pânico, tá? É o meu ego me dando essa resposta a esse pensamento. Mas quando o Espírito Santo me dá a resposta a esse pensamento, ele fala assim: mas você pode segurar na minha mão. Eu não tenho controle sobre nada, eu falo. Mas eu entrego a minha vida, a minha vontade e esse entorse, a minha estadia na Argentina, nas mãos do Divino Espírito Santo, e peço que sirvam os propósitos dele, não os meus. E que eu seja cuidada e abençoada e protegida hoje, como eu sempre sou. Tá bom, meus amores? E eu vou ver se hoje à noite eu consigo pelo menos sair para jantar, né? Porque ninguém merece estar em Buenos Aires e ficar aqui de pé para cima no sofá. Tá bom? Então, eu deixo vocês, meus amores, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos amanhã. E rezem por mim, me enviem energias positivas. Bye, bye.